Graça e paz, queridos, que estamos mais uma vez para trazer aqui a mensagem profética para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E vamos ler apenas alguns versículos, que é o versículo 5, o 6 e o 7, isto é, do 5 até o 7. Diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, no dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Preso com duas algemas, sentinelas montava guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levanta-te, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Quando não tem o que fazer, o que há? O que podemos fazer? Quando não temos o que fazer, o que podemos fazer? Esse é o tema que eu quero abordar aqui em alguns minutos com vocês aqui hoje. O contexto diz que Herodes prendeu os que pertenciam à igreja. A igreja sofria no momento uma perseguição intensa da parte do rei Herodes. E ele vai, diz o texto, aqui no versículo anteriores, ele manda matar a espada Tiago, irmão de João. E aí, vendo que isso estava agradando a multidão, então ele prosseguiu o ato prendendo Pedro. Como estava durante a festa do pães asmos, sem fermento, então o que ele fez? Ele prende Pedro para que no dia seguinte ele pudesse também fazer o mesmo feito. A igreja sofria um momento difícil, de perseguição, e Pedro é levado à prisão e, segundo o texto, fala que ele fica detido. Mas uma coisa interessante que nós podemos aprender, que em meio às dificuldades, em meio ao nada, quando nós não temos o que fazer? Então Pedro agora, ele entra na prisão e a igreja, ela entende que é um momento de milagre, é um momento de clamor, é um momento que só Deus pode agir. Então quando chegamos a essa situação da vida, não tem outra coisa a fazer a não ser orar ao Senhor, buscar ao Senhor. O que está faltando hoje é o povo, buscarem a Deus, mas de uma forma mais intensa, buscarem a Deus com mais verdade, com sinceridade. Às vezes percebemos que as ações, atitudes que as pessoas tomam quando se confrontam aí, ou quando se deparam com alguma adversidade ou situações, até mesmo como no caso aqui, que já era impossível, era humanamente falando, não tinha como reverter a situação a não ser orar. E o que a igreja fez foi isso. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar em favor. Eu creio que a oração de um justo, segundo Tiago, ele fala que a oração de um justo, ele fala que a oração tem seus efeitos. Imagine agora toda a igreja orando em favor de uma ação só. Vamos orar para que tenhamos uma saúde na igreja, para que tenhamos um avivamento na igreja. Orar para que nós tenhamos um governo do país abençoado, um governo de estado, de cidades, de municípios abençoados. É o que temos que fazer. Reclamar, murmurar, não adianta, não vai levar ninguém a nada. Confrontar ações políticas não vai levar você a nada. Se confrontos políticos, que reclamações políticas, que ofensas políticas dessem resultado, nós teríamos um país extremamente em paz, em tudo. E também na igreja, no nosso dia a dia, se você reclamar, Jesus falou isso, que não adianta nós ficarmos cuidadosos do dia da manhã, porque amanhã não nos pertence. Temos que pensar no dia de hoje.
E o que fez a igreja? A igreja pensou e começou a orar. E não tem outro remédio a não fazer isso. Quando não temos o que fazer, a única forma que temos, o único recurso que nós temos é somente a oração. Mas o que me chama mais a atenção aqui é que Pedro demonstrou nem um pouco de preocupação. Geralmente, quando as pessoas elas se deparam com uma situação como essa, a primeira coisa que vamos nos preocupar é o quê? É ficarmos atemorizados, preocupados e não vamos dormir porque a preocupação tira o sono. Mas o texto aqui, ele deixa esse detalhe bem claro. Pedro estava dormindo. Pedro tinha tanta certeza da ação de Deus na vida dele que ele dormiu, descansou, que o anjo teve que acordar ele. Então é bom que a gente aprenda essa lição. Quando você se deparar com uma situação dessa, que seja até mesmo no estado aqui do impossível, vai descansar, vai relaxar e deixar que Deus haja intermédio da sua vida, né? Eu creio que o que nós temos que fazer hoje é somente isso: orar e descansar. A igreja orou e Pedro descansou. Então é essa a situação hoje. Temos que viver isso hoje, né? E a Bíblia fala que quando o anjo chega lá, ele vai e acorda Pedro. Acorda Pedro e disse: Pedro, levanta, rapaz, depressa. E diz a Bíblia que automaticamente as algemas que prendia Pedro, elas se abriram. Então é assim que as algemas, que as opressões da vida, elas vão sair da nossa vida. Elas vão sair quando nós descansarmos, quando nós confiarmos na ação absoluta de Deus. Quando nós agirmos de forma contrária, nós admitimos, né, que nós não cremos na soberania de Deus. Isso é muito ruim. Então vamos lá, creia, acredite que Deus é o nosso Senhor. O Salmo 37, diz que deleita-te no Senhor e Ele conceberá o desejo do seu coração. Confia no Senhor, espera nele e Ele tudo fará. Então essa é a ideia bíblica. Essa é o princípio bíblico. Jesus disse que se você crer e a sua fé estiver num grão de mostarda, você vai remover montanhas. Então nós precisamos colocar tudo isso dentro de um conjunto para podermos vencer as batalhas do dia a dia. Não é fácil mesmo, não. Eu concordo contigo. Não é fácil, é complicado, mas Deus ainda é Deus. O mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus que operou aqui na vida de Pedro, é o Deus que quer operar na tua vida. Quando você se deparar com a situação que você, no meio do impossível, vamos entrar para o possível, né? Que somente Deus pode fazer. Nós vemos o impossível, mas Deus vê o possível. Nós vemos isso em exemplos numerosos na Bíblia, Deus agindo, né? Temos aí a famosa passagem do Mar Vermelho, que era impossível Israel sair daquela, mas ele saiu. Então vejamos outros mais casos que poderíamos citar aqui, mas não vem o caso. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele tem uma palavra de vitória para você. Então vamos crer, vamos acreditar que Deus, quando não temos o que fazer, a única forma a fazer é Deus. Tá bom? Então fica essa palavra aí, é uma palavra de fé para a tua vida, uma palavra de inteligência, é uma palavra de edificação e de exortação para que você possa levantar sua cabeça e crer que Deus é contigo, ok? Desde que eu lembrete aí, o céu é o nosso limite, e amanhã estaremos novamente aqui para mais uma vez trazer uma mensagem profética para a sua vida.